corrigirmos de facto os dois fatores em que estivemos menos bem, bolas paradas, em que fomos permissivos e permitimos os 2 golos ao Porto, e melhorarmos um bocadinho no nosso movimento ofensivo. Se mantivermos a mesma organização, o mesmo espírito guerreiro que apresentamos em Aveiro, com a ajuda do nosso público e no nosso palco, com certeza que teremos mais chances de conseguir um resultado melhor que o anterior. As limitações no ataque, com mais uma lesão, condicionam muito a sua estratégia? É um problema que não é só desta casa. Eu julgo que todos os técnicos gostariam de poder começar a época com os plantéis formatados em definitivo. O quadro regulamentar não é coincidente com o início das épocas desportivas. Começa normalmente no princípio de julho, o que faz com que haja 2 meses ainda pela frente com as inscrições abertas, e depois tem esta consequência, não é? Os jogadores a entrar e a sair, e o Vitória, como se calhar o Benfica, o Sporting, o Porto, o Olhanense, o Beira-Mar e todos os outros, os seus quadros técnicos têm que se debater com este tipo de situação. Aqui não é diferente, estava eu a dizer-vos, e por isso há de facto algumas limitações, algumas situações que a administração está ainda a gerir. Há alguns imponderáveis, aqui como nas outras casas também, que têm a ver com o quadro clínico e com as lesões que vão surgindo. E nós este ano, infelizmente, tivemos logo problemas múltiplos na fase inicial. Cria tal condicionante de, neste ou naquele setor, estarmos menos bem municiados do que aquilo que gostaríamos de estar. Todavia, julgo que esta semana, pelo menos, teremos mais uma solução ofensiva. Estou a falar de Paulo Sérgio, que parece recuperado depois do teste que fizemos em Chaves. Não apresentou queixas, embora possa ter um ritmo baixo, tenha lesão debelada, o que acresce um pouquinho no setor ofensivo da equipe. É evidente que tenho a certeza que daqui a um mês o Vitória terá, se não acontecerem problemas clínicos, ao nível da administrativo, terá outras soluções, porque os problemas que estão no ar estarão aí resolvidos, e então sim teremos, como estava a dizer, um quadro mais alargado de alternativas para o setor ofensivo da equipe. Dadas essas limitações no setor ofensivo, pode dizer-nos se o Salcedo vai ser a opção já para este jogo e o Edgar? É assim, não vou adiantar grande coisa. Não, porque não lhe quero responder. Mas porque não me parece muito inteligente fazê-lo, na medida em que estou a adiantar dados que podem ser utilizados pelo meu opositor, mas em termos administrativos, isto é pacífico. O Salcedo é um jogador, neste momento, regularizado, digamos assim, no plano administrativo, como eu vos disse. No plano desportivo, é evidente, ainda numa fase de adaptação ou uma nova realidade. Tem ainda pouco tempo de trabalho connosco, não é? Cerca de 10, 12 dias. Iremos ver até domingo até que ponto é que, no conjunto das alternativas que temos, ele poderá vir ou não a incluir a convocatória. Relativamente ao Edgar, admite ver utilizá-lo ao contrário? O Edgar é uma situação também pendente. Nada mudou relativamente àquilo que há 8 dias vocês sabiam no que concerne a esse profissional. Mas neste contexto, não acha que seria desperdiçar um recurso, mesmo tendo em vista a perspectiva de adaptação? O do Edgar, está a falar do Edgar? É assim, como vocês sabem, há limitações ao nível de... Estes são fatores até colaterais que não interessa muito trazer para aqui. Há um regulamento que limita o número de inscrições. A utilização de um jogador queima, entre comas, uma posição. Se o jogador, como é público, está no mercado com perspectivas de sair, é evidente que nos poderia dar um contributo desportivo neste jogo, como poderia ter dado no anterior, mas irá, de facto, diminuir o número de lugares a que o Vitória tem direito para o restante da época. A questão põe-se por aí, não é? Relativamente à perspectiva do jogo, acha que o desenrolar será muito diferente da Taça de África, não é um jogo de segunda-feira? Cada jogo tem a sua história, não há jogos iguais, também é recorrente, não estou a dizer-vos nada de novo.
aquilo que a gente tem presente é os últimos 4 confrontos que fizemos com o Futebol Clube Porto, em que houve sempre grande equilíbrio, alguma supremacia do nosso adversário, que por acaso até é o campeão nacional, o vencedor da Taça de Portugal, o campeão da Liga Europa, e por isso estes títulos que transporta denunciam sobretudo, e numa palavra só, qualidade. Dizia-vos eu que os jogos anteriores demonstraram um certo equilíbrio, com alguma supremacia por força desses argumentos que apresentei por parte do Porto. O que eu espero é de facto um Porto muito igual a si mesmo, por isso uma equipa muito difícil de ser transposta, mas um Vitória que demonstrou nesses jogos o tal equilíbrio, a tal qualidade, falhou em alguns detalhes, a tentar aproximar-se e a tentar fazer um resultado, e é essa a nossa intenção, é com essa ambição que partimos para o jogo, que seja um resultado que seja melhor do que aquele que há um ano atrás conseguimos, quando aqui recebemos o Porto e empatamos. Estou a tentar dizer-vos, ou estou a dizer-vos claramente, que não temos outra ideia que não seja vencer, com muita clareza. Professor, a proximidade do compromisso europeu é parecido em conjunto em termos de preparação deste jogo? Não, eu tenho defendido com muita clareza ao longo dos últimos anos que o futebol português carece de multiplicação de momentos competitivos. Seria uma contradição da minha parte estar para aqui agora a argumentar que ter um jogo no domingo e outro na quinta-feira que iria prejudicar, não prejudica coisa nenhuma, desde que se entre nesse ciclo de 2 jogos semanais. É pacífico fazê-los, a gestão do treino faz-se de forma diferente e os jogadores apresentam-se bem. Os exemplos que vêm dos grandes campeonatos. Hoje um colega do Benfica diz que o nosso campeonato é muito competitivo, que é o 5º ou 6º a nível europeu. Eu subscrevo. É um bom campeonato, muito melhor seria se a multiplicação dos momentos competitivos viesse a acontecer. E por isso não me parece que deva usar desse argumento. Nem vou fazer qualquer tipo de gestão com vista ao jogo do Atlético. Este é um bloco, é uma gaveta, vamos tentar resolvê-lo e depois pensaremos no próximo. Aquilo que vos posso dizer é uma outra coisa, que é assim, se olharem para a calendarização dos jogos deste fim de semana e tendo em vista os confrontos internacionais e a defesa do futebol português, o adversário que me parece de grau de maior dificuldades, por confronto com aquilo que saiu ao Benfica, ao Sporting de Braga, ao Nacional, ao Vitória, são os que vão competir, não é? Essas coisas. E ao Sporting Clube Portugal, o adversário de maior grau de dificuldade, pelo menos em teoria pelo passado dos clubes que estão pela frente, chama-se Atlético de Madrid. Agora veja, o Benfica que vai jogar na quinta-feira, joga na sexta-feira em Barcelos. O Sporting e o Sporting de Braga, que também vão jogar na quinta-feira, jogam no sábado. E o Vitória de Guimarães, como tem o adversário mais difícil, quem calendarizou os jogos teve o cuidado de lhe dar um menor tempo de descanso para o jogo da Liga Europa. E este tipo de coisas é que pode ser, de alguma maneira, questionado. Ou, pelo menos, fazer-se uma reflexão sobre este tipo de filosofia de quem calendariza. Relativamente à questão da frequência dos jogos, domingo, quarta, domingo, quinta, acho que é pacífico. E eu, como agente deste fenómeno, gostaria muito que eles pudessem vir a ser uma realidade para a maior parte das equipes nacionais, porque isso iria fazer com que o futebol português crescesse ainda mais, muitos mais jogadores pudessem ter espaço para jogar, muitos mais jogadores pudessem ser postos no mercado, muito mais dinheiro pudesse entrar nos cofres dos clubes, melhor equilíbrio financeiro, etc, 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 etc. Mas eu não sou dirigente desportivo, sou técnico desportivo e por isso não me cabe a mim, a não ser fazer este tipo de observação, quando me dão algum espaço para as fazer, para dar uma outra dimensão e um outro perfil àquilo que é o quadro competitivo nacional. Professor, o Vitória de Guimarães tentou antecipar o jogo com o Futebol Clube do Porto? Como antecipar? Não está na nossa mão. Isso, o calendário é feito e é-nos atribuído. Mas é de fácil leitura aquilo que eu vos disse, ou não vos parece? Não é? Amigo, não temos nada com isso. Quem é a Liga é que calendariza, não somos nós. Agora, o que eu estou a dizer é, o Atlético de Madrid, do quadro de equipes que estão pela frente das equipes nacionais, é aquele de grau de dificuldade maior. Estamos a falar de um play-off e de um acesso, não é? A uma fase de grupos.
em que há todo o interesse em que o futebol português tenha o maior número de representantes. Vejam o cuidado que tiveram em proteger a equipe que tem maior dificuldade pela frente. A propósito disso, a equipa vai para Madrid, de autocarro, isso é um inconveniente? Não é inconveniente nenhum. A direção do clube e o seu diretor desportivo equacionaram 2 ou 3 situações ou soluções de viagem. E esbarraram num conjunto de problemas em termos daquilo que são os meios de comunicação. Não deixaram o José Sócrates fazer a alta velocidade e agora deparámos-nos com este tipo de problemáticas, não é? E por isso não foi fácil encontrar soluções por via aérea. Aquilo que se está a equacionar, ainda não está em definitivo, é de facto, porque há que equacionar custos aqui também, e vivemos num momento de dificuldade. Já falámos muitas vezes, nem vale a pena estar aqui conversas, o país vive como vive, a Europa vive como vive, e por isso aquilo que se pode fazer é antecipando um dia, de forma que os jogadores tenham 48 horas no local onde vão jogar, e por isso possam recuperar perfeitamente, e eventualmente fazer a viagem por estrada. É uma viagem com um percurso igual àquele que se faz quando se vai jogar a Olhão ou a Portimão. São 600 km, 500 km, 6 horas de estrada, e por isso nunca irá a casa se tiver que ser assim. Iremos aceitar pacificamente e compreender as razões e os argumentos que levaram a que esta decisão seja eventualmente a final, que ainda não está determinado que assim venha a ser. Portanto, sendo assim, a partir da terça-feira... Iriam na terça-feira para chegar à hora de jantar a Madrid, como eu vos disse, são 500 km, 6 horas de estrada. A partir daí, tem quarta-feira, tem quinta-feira, 48 horas, como eu vos disse, no local onde se vai jogar, o que permite uma recuperação sem qualquer problema dessas 6 horas de estrada.